Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Eu queria aproveitar os irmãos em pé, para a gente já poder estar fazendo a leitura da palavra. É motivo de muita alegria, meio de suador, tremedeira de estar responsável de estar trazendo a palavra do Senhor, mas é mais alegria de estar aqui para poder compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E através dos louvores, através da primeira parte, Deus confirmou essa palavra, e Deus me fez lembrar de algumas coisas que eu passei na minha vida, e eu creio que Deus vai falar fortemente com os irmãos nesta noite. Lá em 1 Reis 19, a gente vai falar ali sobre a vocação de Eliseu. É uma passagem que fazia muito tempo que eu não via, não lia, e quinta-feira o bispo Maico pregando, e me veio no meu coração essa palavra, e hoje que o bispo José me fez o convite de trazer a palavra, eu falei, eu vou compartilhar com os irmãos, porque Deus falou fortemente comigo através dessa palavra. 1 Reis 19, a vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Vou repetir para os irmãos. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os emulou, e com os aparelhos do boi cozeu a carne, as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Até aqui, você pode sentar, glorificando e adorando o nome santo do Senhor nesta noite. Irmãos, às vezes você pode olhar para a igreja, ver a igreja às vezes com nem tanta gente assim, só que o Senhor aí traz aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Se você se faz presente nesta noite, se sinta privilegiado de estar na presença do Senhor. Você é um convidado especial de Deus neste lugar, e o Senhor veio aqui para falar contigo. Aqui tem uma palavra falada de Eliseu. Eliseu provavelmente era um agricultor. Eu acredito que tinha posses, porque ele tinha bois. Naquela época ele tinha um arado ali para arar a terra, ele tinha uma terra para cultivar, para fazer um plantio, e ali ele estava trabalhando com seus bois, e de repente passa um profeta por ele, porque o Senhor havia falado com Elias para chamar Eliseu. E ali Elias passa por aquele lugar, e passa e lança o seu manto sobre Eliseu. Ele apenas lança o manto sobre Eliseu, ele apenas dá um sinal para Eliseu. Eliseu apenas larga tudo e corre até Elias e fala assim: aguarda eu despedir dos meus pais e eu vou seguir a você. Eliseu, ele voltou lá, matou todos os bois, pegou o arado todo que ele tinha, fez uma fogueira, cozeu os bois, comeu com a família, com os amigos, despediu e foi-se embora. O que eu queria trazer aqui nessa noite que o Senhor falou comigo? Por muitas vezes o Senhor nos dá sinal de que Ele quer você nos caminhos dEle, fazendo a vontade do Senhor. Ele quer que você esteja fazendo a obra dEle. O Senhor não te chamou por acaso da presença do Senhor apenas para ouvir, mas o Senhor quer te usar como instrumento dEle. Às vezes você fala: Senhor, mas como? É apenas um sinal. Só o sinal de você se fazer presente na casa do Senhor é que o Senhor tem um chamado sobre a tua história. Elias não falou para Eliseu: ei Eliseu, eu quero te chamar porque o Senhor mandou. Não, ele apenas deu um sinal, jogou a capa sobre ele, e Eliseu entendeu que o chamado dele era diferente, assim como é na tua vida também, assim como foi na minha. O Senhor deu um chamado sobre a tua história. O Senhor não te chamou para a presença dele por acaso, não foi uma coincidência não.
O Senhor te chamou porque Ele já te conhecia, Ele já sabia de você, e Ele quer você fazendo a vontade dEle na face desta terra. Ele não está olhando para você, Ele não quer saber o que você viveu de hoje para trás, não. Ele quer saber o que você pode fazer de hoje para frente para Ele. Elias não parou, interrogou Eliseu: e aí, como que está a tua vida? O que você anda fazendo? Não, Eliseu falou assim: ó, Senhor, deixa eu despedir. Elias falou: vai, despede e vem, porque você sabe o que o Senhor tem contigo, não sou eu, é o Senhor Jesus. Assim como é na tua vida também, o Senhor, Ele te conhece, Ele te chamou e não foi à toa, foi porque Ele tem promessa. E Ele não te chamou apenas para ficar sentado, não, é para te usar dentro do teu lar, é dentro do teu trabalho. O Senhor, Ele quer fazer a obra através da tua vida. Só que muitas vezes nós, quando viemos para a casa do Senhor, nós temos um segundo plano. Por que temos um segundo plano? Eliseu, quando decidiu seguir Elias, ele queimou tudo que ele tinha, porque ele podia deixar os bois, falar assim: pai, cuida dos meus bois, deixa o arado guardado aí, que se não der certo com o profeta, eu volto para trabalhar aqui de novo. Não, Eliseu foi lá, matou todos os bois, queimou o carro de boi, o arado dele. Eu creio que Eliseu falou assim: eu vou e não volto mais, porque quem me chamou foi o Senhor. O chamado não foi de qualquer um, não, foi de Deus. Foi Deus quem me chamou, não foi o homem. E na tua vida também não é diferente. Quem te chamou neste lugar foi o Senhor, não foi qualquer um, não. Então não tem um segundo plano, não tem um terceiro, só tem um, que é o Senhor Jesus. É somente Ele sobre a tua vida. Essa palavra falou fortemente comigo, me fez lembrar de uma fase no meu casamento, recém-casado. Eu e a minha esposa, nós brigávamos muito, não tínhamos filhos. Um dia ela se estressou porque eu não queria falar nada, eu não era de conversar muito. Ela foi embora de casa. A gente tinha se mudado de Nova Esperança para cá. Eu tinha começado a servir o Senhor, estava conhecendo o Senhor ainda. Eu cuidava da mesa de som, só que não era tão chique assim, era uma mesinha simples. E ela foi embora de casa, eu não tinha ninguém em Mandaguaçu, não tinha ninguém, minha mãe, todo mundo era de Nova Esperança. E ela foi para a casa dos pais dela, eu fiquei sozinho em casa. Só que eu ia todos os cultos, fazer o meu compromisso que eu tinha com Deus. E eu queria saber o que Deus tinha comigo. E ali Deus fez a obra, ela voltou para casa, ela falou para mim: por que você foi e não foi embora? Por que você não foi para a casa da tua mãe? Você não tem ninguém aqui. Eu falei assim: eu tenho Deus, porque quem me chamou foi Ele, algo Ele tem para fazer comigo aqui. E se eu tivesse voltado, eu não teria vivido o que eu estou vivendo hoje na presença do Senhor. Quando você decide seguir ao Senhor, com Deus não tem um segundo plano. Você pode fazer um segundo plano no trabalho, você pode fazer um segundo plano para a tua viagem, para as tuas férias, mas com Deus não tem segundo plano. É só seguir a Ele, servir e fazer o que Ele deseja sobre a tua vida. Com o Senhor não tem um meio termo, é sim ou é não. O Senhor fala que se você ficar no meio do caminho, no muro, em cima do muro, não é meio termo, nem lá nem cá. Se você ficar no meio do caminho, não decidir nem lá nem cá, você é do diabo. A palavra do Senhor que fala, não tem meio termo, ou eu sirvo e faço, ou eu não faço nada. Com o Senhor Ele é curto, direto e certo. Não tem meio termo, é sim, sim ou não, não. Não tem um talvez, um será. Com o Senhor é assim: se Ele fez a promessa sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Não é será, não é talvez. Se o Senhor fez, Ele vai cumprir. E se você decidiu seguir ao Senhor, siga até o fim. Não desista, não tem um meio termo, não pare. Não fala assim: se eu não gostar daqui, eu paro e volto para o meu caminho de volta que eu estava lá atrás. Não, com o Senhor não tem. Se você decidiu, aceitou o Senhor, siga Ele até o fim. Uma vez eu vi um debate de um ateu e um pastor. O ateu falou para o pastor, eu achei muito interessante, eu tomei para mim aquilo lá. Ele falou assim: ó, eu não sirvo a Deus. Você está indo para a igreja todos os dias, e se no dia daquele dia da morte, a gente simplesmente fechar o olho e tudo acabar? Porque eu acredito nisso. O pastor olhou para ele e falou assim: e se naquele dia que a gente fechar o olho e não acabar? Porque se acabar, eu servi ao Senhor até o fim e terminou. Mas se acabar e tiver a terra prometida,
tiver o que o Senhor me prometeu, eu vou sentar na mesa com Ele, porque eu vivi com Ele. Mas e você? O que você vai viver? Porque você não viveu com o Senhor. Então você tem uma escolha que é o Senhor Jesus, que Ele te promete o melhor dessa terra sobre a tua história. Eliseu, ele seguiu ali a Elias, por todo o caminho que Elias seguia. Elias foi chamado, mandado pelo Senhor para ir até Betel, e falou: fica aqui, Eliseu, que eu vou sozinho até lá. Ele falava assim: não, assim como o Senhor te chamou, eu vou também com o Senhor. Ele falou assim: eu vou até Israel. Não, eu vou com o Senhor também. Não, é para ficar, não, eu vou com o Senhor também. Elias falou que ia até o Jordão, aonde o profeta ia, Eliseu ia atrás. Aonde o Senhor está, Ele quer que você esteja com Ele. Se você vai para o seu trabalho, vai com o Senhor, não esconda que você serve um Deus tremendo, não. Se você vai para a tua escola, no meio dos teus amigos, mostre que você está com Deus, porque o Deus que você serve é grandioso para te honrar onde você estiver. Ele bota um brilho diferente, Ele faz as pessoas verem que você tem algo extraordinário. Quando Elias chega diante do Jordão, diante daquele rio gigante, ele cata a sua capa e bate na água, a água abre, o rio se abre inteiro, ele, Eliseu, passa a seco. O Deus que você serve, se você chegar diante da tua prova, Ele pode abrir o mar. Se Ele não abrir, Ele te faz passar por cima, mas Ele faz você ser honrado sim. Eu não sei a luta que você passa dentro da tua casa, dentro do seu trabalho, no casamento, mas o Senhor conhece. O Senhor te trouxe aqui para te mostrar e te falar sobre essas palavras. Ele fez uma promessa sobre a tua história, e Ele vai cumprir. Ele não tem um segundo plano, Ele só tem um para você, e é te honrar sobre a face dessa terra. Mas só depende de você fazer a escolha de servir o Senhor até o fim. Assim como Eliseu ficou até o fim ali nos pés de Elias, falando: eu vou contigo, eu estou contigo. E quando Elias foi ser levado pelo Senhor, Elias olha para ele e fala assim: pede tudo que você quiser, que eu vou fazer antes que me leve, antes que o Senhor me tome. Eliseu olha para ele e fala assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero unção, eu quero força, eu quero a fé que você tem, eu quero ser usado como ti. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto somente com a riqueza, com o dinheiro, com eu quero isso, eu quero o carro, eu quero a casa. Mas o que é o melhor, que é a presença do Senhor, que é a unção do Senhor, nós deixamos sempre por último. O buscar o Senhor é sempre por último, ou é somente na prova. A gente muitas vezes só lembra quando tudo está difícil. Aí a gente lembra de acordar de madrugada, a gente lembra de fazer o jejum. Eu falo por mim, que também sou assim, eu sou ser humano. E o Senhor trouxe essa palavra para falar comigo e para falar com você. O Senhor quer mais de mim, quer mais de você. O Senhor, Ele quer te dar unção, Ele quer te dar força nessa caminhada, Ele quer te renovar para você ser usado. Mas depende de você também tomar posse, fazer a escolha, o desejo certo com o Senhor. Eliseu ali podia pedir: eu quero ser rico, eu quero ter tudo. Não, ele simplesmente falou: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero porção dobrada da tua unção. E ali o Senhor fez sobre a vida dele. Se você ver adiante a história de Eliseu, ele multiplicou o azeite na casa da viúva. Ele chegou na casa da viúva, pediu um pão. A viúva falou: não tenho nada, só tem um bocadinho de farinha ali, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer, eu e meu filho vão comer, depois vão morrer, e acabou. Eliseu falou assim: vai lá e faz para mim primeiro. Você tem noção do que é um homem falar para uma mulher, falar assim: faz para mim primeiro? A hora que ela fez, ele comeu e falou: pega todas as vasilhas que tiver aí na vizinhança, com todo mundo, pega emprestado, entra e fecha a porta, agora derrama. E a mulher foi derramando, e enchendo as vasilhas. Ei, o Senhor vai te encher, o Senhor vai encher o teu lar, o Senhor vai encher a tua história, o Senhor vai encher a tua família. Vai pegando, porque o Senhor foi enchendo as vasilhas daquela mulher. Ela viu que não tinha mais vasilha, ali cessou o azeite. Ele falou: vende o que você precisa para pagar as dívidas e vive com o resto. Ei, o Senhor, Ele quer entrar no teu lar, Ele quer entrar na tua história e fazer um milagre por completo. Ele quer usar você para ser milagre também, bênção em outras vidas também. O Senhor quer te usar às vezes para falar com o teu vizinho,
com o teu próprio filho, com o teu irmão, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus amigos. Ei, o Senhor quer que você seja instrumento, mas você tem que buscar o Senhor. Chega de pensar no segundo plano. Se não der certo eu volto, se não der certo eu saio, se não der certo eu paro. Não tem essa escolha. Com o Senhor eu vou fazer, eu vou clamar, eu vou chorar, mas o Senhor vai mudar o que eu estou passando. O Senhor quer ter um chamado sobre a tua vida da mesma forma que Ele tem para Eliseu. Ele quer te usar e Ele quer fazer na tua vida coisas extraordinárias. Chega de duvidar, chega de não crer. Eu vou falar porque eu estava precisando dessa palavra. Eu acredito que muitos aqui também estão precisando, porque muitas vezes esquece do essencial, que é clamar ao Senhor. O Senhor quer que você feche a porta da tua casa. Chega de levar os problemas para os outros. Os problemas que você tem, a luta que você tem, é para o Senhor. É Ele quem vai entrar na causa, é Ele quem vai solucionar o problema. Porque se você for no vizinho, é perigoso o vizinho falar mal de você. Se for financeiro, se você pedir emprestado, você vai ter que pagar. Mas o Senhor, quando Ele te abençoa, meu irmão, é de forma sobrenatural. Ei, busque ao Senhor. Pare de pensar lá atrás. Se você for olhar para trás, como o apóstolo, o bispo Maico pregou na quinta-feira aqui, se você for para olhar no retrovisor, é para olhar para de onde você saiu e aonde você está hoje, para você lembrar da onde o Senhor te tirou e o que você é hoje. Como eu falei para você, se eu tivesse lá atrás, quando a minha esposa saiu de casa, eu tivesse voltado para a minha vida anterior, eu não teria minha família que eu tenho hoje, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Pense que se você voltar para trás, você não vai viver o que o Senhor tem para você, você não vai viver as promessas que o Senhor tem tido para você. Entenda que as promessas que você recebeu, não foi o homem quem fez, foi Deus. O homem pode se enganar, mas o Senhor não se engana. O homem pode falhar, mas o Senhor não falha. O Senhor nunca errou. Quando Lázaro morreu, todo mundo olhou e falou: Senhor, o Senhor tem que correr logo, porque ele morreu. O Senhor ainda esperou ainda os 3 dias, para depois aparecer por lá. Acredito que Jesus botava a mão no bolso e chegava subiando. E o povo olhava e falava assim: o que esse homem veio fazer aqui? Já morreu, já enterrou, já botou a pedra, já está apodrecendo. Mas o Senhor, quando chega, é para dar vida. O Senhor, quando chega, é para remover a pedra. O Senhor, quando chega, é para cessar o vento. Você tem que entender que o Senhor, quando entra na tua vida, irmão, não tem nada que impeça o agir dele. Não tem nada que impeça o agir de Deus sobre a tua vida. O que o Senhor vai fazer sobre a tua história é grandioso. Da mesma forma que Ele chamou Eliseu, que Ele usou Eliseu e abençoou a vida de Eliseu, Ele quer fazer na tua história também. Ele quer fazer dentro da tua casa também. Basta você fazer as escolhas certas. Pare de ficar esperando Deus descer do céu para falar para você. Pare de ficar esperando um relâmpago cair para falar, dar um sinal grandioso. Eliseu simplesmente sentiu a capa de Elias e falou assim: o meu chamado é com o Senhor. Às vezes o Senhor já tem te dado sinais extraordinários e você ainda está duvidando. O Senhor já tem falado com você e você ainda está assim: será que é esse o meu chamado? Até quando você vai ficar pensando: será? Você já sabe que o Senhor te escolheu. Você já sabe que o Senhor já falou com você. Você vai ficar esperando até quando? Você vai esperar como Tomé, enfiar o dedo na ferida do Senhor para você crer que é o Senhor mesmo que está falando contigo? Comece a crer nas promessas que o Senhor tem. Comece a acreditar no chamado que você tem. Você vai ver que o Senhor vai te usar de formas extraordinárias sobre a face dessa terra. Nós estamos vivendo coisas aí fora que só são sinais de que está próximo à vinda do Senhor. O amor de muitos aí fora estão se esfriando. É pai, é filho, é mãe, é tudo. Gente, está difícil de se viver hoje. São sinais que o Senhor está à porta. O Senhor só tarda a sua vinda para cá.
para que muitos não pereçam, porque muitos ainda estão esperando sinais e mais sinais, e o Senhor já deu, já falou, e muitos ainda estão dormindo. Você imagina se Eliseu para Elias e fala assim: Elias, por que você bateu a capa em mim? O que você quer comigo? E Elias fala assim: eu quero que você venha, que eu vou te ensinar, você vai ser profeta. Mas eu não vou para a igreja todo dia. Mas eu não jejuo todo dia. Mas eu não sei que você vai começar a falar as suas falhas. O Senhor não quer ver as suas falhas. O Senhor não quer ver o que você ainda não faz, porque o Senhor conhece o que você pode ser a partir do momento que você clama a Ele. O Senhor, Ele quer te transformar. O Senhor, Ele quer mudar você. O Senhor quer você do jeito que você está agora, porque a obra quem vai fazer vai ser Ele. A transformação quem vai fazer vai ser Ele. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Você tem que crer nisso. Você tem que saber disso, que o Senhor te chamou do jeito que você está hoje. Você não precisa mudar nada. Quem vai mudar é o Senhor sobre a tua história. É o Senhor quem vai fazer a obra sobre a tua vida. É o Senhor quem vai restaurar a tua casa, restaurar o teu filho, restaurar o teu casamento. Mas você tem que estar firme na rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Pare de ficar esperando sinais e maravilhas aí grandiosos, sabendo que o Senhor já falou contigo. Mais uma vez, chega de ficar pensando no segundo plano, de voltar para trás, de desistir. Com o Senhor não tem um segundo plano. Se o Senhor te trouxe até aqui hoje, é para dizer para você: não tem volta. Ele te quer por completo na presença dEle, e Ele vai fazer a obra por completo na tua vida também. O chamado que o Senhor tem sobre a tua vida é grandioso, irmão. Eu não sei o que você anda vivendo, mas o Senhor tem obras grandiosas para fazer sobre a tua história. Eliseu, ele não pensou em desistir em momento algum. Por mais que ele viu as provações, as lutas, as dificuldades, ele sempre viu a saída em Deus. Ele sempre viu a solução em Deus. E da mesma forma tem que ser na minha e na tua vida também. Não importa o problema, não importa a situação. Da mesma forma que ele agiu na casa da viúva, no azeite, multiplicando, Ele vai multiplicar na tua casa. Da mesma forma que Ele ressuscitou o filho da mulher que dava abrigo para ele, quando ele passava pela casa dela, ela fez um quartinho lá. Ele falou: o que você quer que eu te faça? Porque sempre que eu passo aqui, eu durmo aí na sua casa, eu como, eu bebo. Ela falou: não, para mim não precisa fazer nada, eu faço porque é para o Senhor. E ele foi perguntar para as pessoas falaram: ela não tem filhos. Ele foi e falou assim: o Senhor vai te dar um filho. Ela teve um filho, e com o tempo o filho veio a morrer. E você, para ver que promessa de Deus não morre antes que se cumpra. Quando ela viu Eliseu, ela foi até ele e falou assim: eu não pedi nada, mas você me deu a promessa, o Senhor me deu o filho, e o meu filho está morto. Eliseu foi até lá, deitou sobre o menino, deu um sopro de vida, e o Senhor fez com que o menino se colocasse de pé. O mesmo Deus que deu vida lá, Ele pode dar vida na tua casa, trazer alegria novamente, alegria sobre o teu coração, mudar a história. Ei, Deus é o mesmo Deus de lá atrás. Ele ressuscita, Ele multiplica o azeite, Ele faz as bênçãos e maravilhas. Eu falo porque eu vi esse milagre. Eu vi Deus dando sopro de vida sobre o meu filho. Deus, Ele não mudou. O que mudou foi a minha e a tua fé. O que mudou foi a minha e a tua busca. E o Senhor quer fazer maravilhas sobre a tua história. Ele quer te usar, Ele não quer você desanimado, não. O Senhor não quer você parado, não. O Senhor não escreve uma vírgula errada na nossa história. Eu aprendi a entender com o Senhor que tudo tem um porquê. Às vezes na hora nós não entendemos o que estamos vivendo, só que lá na frente você vai entender, porque o Senhor vai mostrando para você o que você vai passando. Lá na frente você fala assim: olha, por isso que o Senhor fez eu passar aquilo lá,
Por isso que eu aprendi com aquilo lá. Porque Eliseu podia olhar e falar assim: eu vou seguir, se não der certo. Mas lá na frente Eliseu viu que se ele tivesse deixado as carroças, ele tinha voltado. Porque o caminho com o Senhor, ele fala que é estreito, só que ele tem coisas grandes para fazer. E se você permanecer firme, você vai ver que o Senhor vai mudar a tua história, vai mudar a tua prova, e vai te entregar a vitória, vai entregar a bênção sobre a tua vida. Toma posse nesta noite dessa palavra. Não pense no plano B, não pense em voltar para trás ou parar, não. Lembre que o Senhor tem a solução para todos os seus problemas. O Senhor tem um chamado sobre a tua vida. Assim como Ele chamou Eliseu, Ele chamou você também para fazer a diferença sobre a face dessa terra. Você já teve os sinais necessários do Senhor. Você está esperando mais o quê? Para tomar posse do que o Senhor tem sobre a tua história, de dar um passo a mais para o Senhor, de fazer aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor te chamou e não foi por acaso, não. Você pode não entender hoje, mas o Senhor tem vidas para ser resgatadas através de você. Às vezes você pode olhar e falar assim: eu não sei falar direito, eu não sei falar bonito, eu não sei. Mas o Senhor quer usar você do jeito que você é, quer usar você do jeito que você fala, na presença dEle. Cada um que está aqui é instrumento de Deus de formas diferentes. Assim como aqui, cada instrumento tem um som, aqui cada um tem um instrumento diferente, para falar com almas diferentes, para se achegar na presença do Senhor. O Senhor quer usar você como instrumento, assim como Eliseu. Então comece a marchar, assim como Eliseu tomou posse e marchou na presença de Deus. Chega de olhar no retrovisor e pensar: se parar eu volto, se der errado eu volto, se apertar eu volto, se soprar o vento mais forte eu volto. Entenda que quando o vento sopra forte, quando Pedro afundou no mar, ele clamou e o Senhor quem estendeu a mão. Entenda que quando você anda com o Senhor, nos momentos difíceis, quem vai te estender as mãos não é o vizinho, não é o amigo, mas é Deus. É Deus quem vai te estender as mãos para te socorrer nos momentos mais difíceis. Então não pense em voltar para trás, não, porque para trás ninguém vai te dar a mão. Mas quanto mais você caminhar, você vai ver as mãos do Senhor estendidas sobre você. Então caminhe, busque, clame por essa unção dobrada do Senhor. Chega de pensar no segundo plano na presença do Senhor. Você pode pensar no segundo plano para as tuas férias, no segundo plano para o seu 13º, na reforma da casa, mas com o Senhor não tem segundo plano, não tem um segundo caminho. Com o Senhor é um caminho só, é com Ele, para Ele e com Ele, a todo instante. Então toma posse, guarda essa palavra no teu coração, saia daqui sabendo que o Senhor é contigo, saia daqui sabendo que o Senhor chamou você e não foi por acaso, não foi por engano, não. O Senhor chamou você porque Ele tem coisas grandiosas para fazer na tua vida e através da tua vida. Então toma posse dessa palavra, guarda ela no teu coração. Eu vou até aqui porque se eu passar daqui vai ser de mim e não do Senhor. Eu queria agradecer a minha rica oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus nesta noite.